Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai entrar de cabeça naquele abismo gigante que existe entre as grandes manchetes da macroeconomia e a nossa dura realidade financeira do dia a dia. É um verdadeiro choque de realidade entre o que os números dizem e o que a gente sente no bolso. Vamos lá? Dando uma passada rápida no nosso roteiro de hoje: 1. Juros no Brasil e nos Estados Unidos. 2. O paradoxo da Bolsa de Valores. 3. O panorama atual dos ativos. 4. O peso real da inflação. 5. A crise das dívidas. E, para fechar, o ponto 6. Atenção aos impostos. Começando com o ponto 1. Juros Brasil e Estados Unidos. Caminhos bem divergentes. Para dar o pontapé inicial, é só olhar para esse contraste absurdo. De um lado, a gente tem o Banco Central do Brasil cortando a Selic a passos de formiga, descendo a taxa para 14,5%. Do outro lado, o Federal Reserve dos Estados Unidos simplesmente travou as taxas deles, congeladas ali entre 3,5% e 3,75%. E por que isso? Basicamente, o mundo todo está de olho no risco da inflação lá fora e nas tensões geopolíticas. Aprofundando um pouco mais nessa decisão aqui no Brasil, é super importante olhar de forma técnica para a composição do Copom. Tivemos uma votação unânime, 6-0, a favor desse corte na Selic. O detalhe é que os 6 votos vieram de diretores indicados pela atual administração, enquanto o único membro ausente foi indicado pelo governo anterior. Manter o foco estritamente nesses fatos ajuda a entender a dinâmica interna dessas decisões, sem tomar partido. Avançando para o ponto 2, o paradoxo da Bolsa. Bom, aqui a gente esbarra numa questão fascinante. A teoria econômica básica diz que quando os juros internos caem, a bolsa de valores naturalmente deveria subir, certo? Então por que diabos o nosso mercado de ações encolheu logo depois do corte da Selic? A resposta curta? Antecipação. O mercado financeiro já tinha precificado essa queda meses atrás, esperando uma mudança mais agressiva. Aí, quando veio aquele corte tímido de só 0,25%, rolou uma frustração geral. O resultado foi o Ibovespa caindo 2,12%. Enquanto isso, lá fora, índices como o S&P 500 subiram 1,08%. Ou seja, o dinheiro fluiu rapidinho para buscar rendimentos mais seguros e atrativos no exterior. Passando para a seção 3. Panorama dos ativos. Se a gente ampliar a lente para os ativos globais, o cenário é, no mínimo, complexo. O dólar está naquela montanha russa, super volátil ali na casa dos R$ 4,99, muito por conta das tensões entre Estados Unidos e Irã. O Bitcoin está meio de lado, neutro, com uma leve queda, refletindo a indecisão do mercado. Mas o que realmente chama atenção é o petróleo. O barril bateu $108. Isso é um salto enorme impulsionado diretamente pelo bloqueio naval americano lá no Estreito de Hormuz. Com toda essa bagunça, fica claro que não tem nenhuma classe de ativos oferecendo aquela oportunidade de ouro garantida no curto prazo. Então a melhor estratégia que os analistas apontam agora é o bom e velho equilíbrio: dividir as fichas. Montar uma carteira com ações brasileiras, fundos imobiliários, um pouquinho de criptomoedas para pimentar e os ETFs dos Estados Unidos para garantir aquela exposição internacional blindada. Chegamos ao ponto 4, o peso da inflação. E aqui a teoria vira realidade nua e crua. Olha, a inflação teme não dar trégua. O índice acumulado de 12 meses já passou dos 4% de novo, com projeções apontando que o ano deve fechar batendo na porta dos 5%. E tem um detalhe importante: estímulos como os saques do FGTS e o programa Desenrola estão colocando dinheiro na rua muito mais rápido do que o país consegue produzir. É a receita clássica para os preços continuarem subindo. Mas vamos traduzir isso para a vida real porque o número assusta. Pensa bem, hoje a gente precisa de 146 horas de trabalho suado, de um salário médio, só para conseguir comprar uma cesta básica de R$ 175 numa cidade como Araraquara. 146 horas é a força de trabalho sendo completamente devorada pelo custo de vida. Esse é o tal do imposto oculto da inflação, que age em silêncio. E o efeito é físico, está expulsando as pessoas das cidades. O aluguel de uma kitnet minúscula, num bairro periférico como Capão Redondo, em São Paulo, já bate os R$ 900. Isso é insustentável. Acaba forçando muitas famílias a simplesmente desistirem dos grandes centros e migrarem de volta para suas regiões de origem, como o Nordeste, puramente por uma questão de sobrevivência. Isso nos leva à seção 5, a crise das dívidas.
Quando a gente junta a inflação alta com perda de poder de compra, o resultado aparece rápido nas estatísticas do Datafolha. É chocante, mas 67% da população tem algum tipo de dívida financeira hoje. Estamos falando de 2 em cada 3 cidadãos carregando esse peso nas costas todo santo mês. E o detalhamento dessa crise é de cair o queixo. Quase 30% da renda mensal das pessoas está comprometida só para pagar a dívida. Pior ainda, 21% já estão atrasando contas básicas, tipo água e luz, porque o dinheiro não chega até o fim do mês. E sabe como a galera tenta sobreviver? 41% acabam recorrendo a empréstimos informais com parentes e amigos para não afundar de vez. Como se não bastasse, a gente esbarra na taxa do juro rotativo do cartão de crédito, que ultrapassa a barreira absurda dos 400% ao ano. Gente, é uma bola de neve incontrolável. Na prática, um saldo devedor de R$1.000 se transforma num monstro de R$125 mil em apenas 3 anos, se a dívida for rolando. É de tirar o sono. E para fechar a nossa pauta, seção 6, atenção aos impostos. A gente sabe que a burocracia por aqui não perdoa. Olha o caso real desse contribuinte. Um erro tributário simples foi cometido no ano 1. Foram necessários 5 anos só para provar a inocência para a Receita Federal. E a restituição? Só pingou na conta no ano 15. Foram 15 anos de desgaste burocrático, uma verdadeira saga que literalmente fez com que essa pessoa decidisse sair de vez do país. Falando nisso, um aviso super importante para quem está na época de prestar contas com o leão. As regras para dependentes são rígidas. Se houver qualquer investimento no nome do dependente, nem que seja uma fração de ação ou centavos rendendo numa daquelas continhas digitais, isso tem que entrar obrigatoriamente na declaração do titular. Tentar declarar separado é pedir com todas as letras para cair direto na malha fina. E tem mais um ponto no radar. Já está programada uma isenção de imposto de renda para ganhos de até R$5.000 a partir de 2026. Por um lado, isso é ótimo, vai deixar um alívio imediato no bolso dos trabalhadores. Mas, pensando na economia como um todo, injetar mais dinheiro livre num país que não está aumentando sua capacidade de produção no mesmo ritmo, adivinha só, pode ser o combustível perfeito para reacender aquela inflação que a gente acabou de discutir. Para amarrar toda essa nossa conversa de hoje, fica aquela pergunta que não quer calar. Enquanto os números bonitos da macroeconomia entram em choque com a realidade apertada, quem é que, no fim das contas, paga a fatura invisível dessa inflação e do endividamento? Fica a reflexão para continuarmos buscando entender o jogo do dinheiro e proteger o nosso suor. Um abraço e até a próxima análise.